Bom dia, Pai Senhor Jesus Cristo a todos. Gostaria de compartilhar um pensamento, uma reflexão. A Bíblia vai dizer, no livro de João, capítulo de número 4, que Jesus decide voltar a Galileia e era-lhe necessário passar por Samaria. A Bíblia vai dizer que ele se encosta no poço de Jacó e fica ali até que ele vê uma samaritana para pegar água desse poço. E começa um diálogo. Jesus começa a perguntar para ela: dê-me de beber. Fez um pedido: dê-me de beber. E ela começou a questionar: como o Senhor, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? E Jesus continua falando, insistindo: mulher, se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem te pede água, você me pediria. E ela começou a questionar e duvidar: porventura é o Senhor maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Cadê o seu balde? Cadê a sua corda? Quem sabe ela pensou: como é que você vai pegar água? E ele falou o seguinte: a minha água, se você tomar, nunca mais você vai ter sede. Entenda que nas nossas vidas, muitas das vezes, passamos por situações a qual já estamos tão acostumados que já nem acreditamos que pode acontecer alguma coisa, porque aquela mulher era um costume pegar água naquele poço, era um costume subir, voltar, matar sua sede física. Mas aquele dia estava marcado para ser um dia diferente, um dia a qual a sede física não seria somente saciada, um dia a qual ela subiria no poço de Jacó no lugar do seu costume e encontraria um Jesus todo-poderoso, mas ela, ao dialogar, não sabia com quem falava. Entenda que existem situações na nossa vida que parece isso: oramos, mas não sabemos com quem estamos falando, já não acreditamos mais da mesma forma, porque não vemos possibilidade de acontecer nada. Isso, capítulo de número 4, capítulo de número 5 vai dizer que agora Jesus vai de encontro a um homem que estava há 38 anos, paralítico, e ele estava num poço num lugar nominado Tanque de Betesda. Olha que interessante, são capítulos consecutivos. Tanque de Betesda agora tem um homem há 38 anos paralítico, e Jesus vai de encontro a ele porque teve compaixão e falou: é o seguinte, queres ficar são? E ele começou a questionar e dialogar e falar murmúrias: mas estou aqui há tanto tempo, ninguém me ajuda. Quando o anjo desce e agita as águas, se lançam, mas ninguém me ajuda, eu não consigo ir sozinho. E Jesus falou: pega a tua cama, levanta daí. Entenda que é outra pessoa num capítulo seguinte que está dialogando com o dono do milagre, mas não sabe com quem está falando. Capítulo de número 5. Agora pula para o 6. A Bíblia vai dizer que os discípulos vivem com Jesus algo sobrenatural, a grande multiplicação de pães e peixes. A Bíblia vai dizer que depois disso Jesus dá uma ordem: passa para o outro lado, entra no barco e atravessa esse mar. A Bíblia vai dizer que a tempestade começou a assolar, o barco começou a balançar, e agora esses mesmos discípulos que outrora viram Jesus multiplicando pães, enxergam ele vindo andando sobre as águas no meio da tempestade, e começa a se questionar: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma? Ficaram com medo da situação a qual estavam vivendo e do que eles estavam enxergando. Nem sabiam que eles estavam enxergando era a provisão, era a providência, era a salvação. Entenda que existem situações na nossa vida que é assim. Vivemos coisas maravilhosas com o Senhor, mas aí a tempestade vem nos assolar e não conseguimos mais enxergar Jesus em meio à tempestade. Entenda uma coisa: somos uma geração que está precisando ser curada. Se você faz parte dessa geração que precisa dessa cura, que cura é essa, André? Cura de umas pessoas que não são cegas, mas não conseguem enxergar. Cura para uma geração que não tem deficiência visual, mas não consegue enxergar Jesus em meio à tempestade, Jesus em meio a situações, não consegue enxergar que sim, Jesus veio de encontro a esse poço. Eu profetizo essa cura na sua vida. Eu profetizo essa cura nessa geração.
Chega de pessoas que conseguem enxergar, mas não veem mais solução. A Bíblia diz que aquela mulher no poço de Jacó, capítulo de número 4 de João, foi transformada, começou a anunciar a presença do Mestre, as palavras que estavam sendo ditas. A Bíblia diz que no capítulo de número 5, o homem do tanque de Betesda recebeu a cura, porque Jesus teve misericórdia e foi de encontro com ele, mesmo ele sem saber com quem falava. Capítulo de número 6, Jesus mesmo no meio da incredulidade, ele foi lá, pegou Pedro, quando Pedro começou a andar, começou a viver o milagre, deu uns passinhos, mas por causa da situação começou a afundar. Jesus ainda pega em sua mão, diz: homem de pequena fé, e volta com ele para o barco, dá ordem à tempestade para que cesse. Entenda uma coisa, mesmo no meio da sua falta de fé, no meio da sua incredulidade, no meio da situação adversa, no meio da tempestade, o Senhor vem nos curar uma geração que já não consegue enxergar Ele, porque está olhando para a situação, olhando para a circunstância, olhando para o maremoto, para a ventania. Chega desse costume de se ajoelhar e falar com o Senhor, mas não saber com quem está falando. Chega desse costume de estar num lugar onde é o lugar da misericórdia, onde é o lugar onde parece que fomos buscar alguma coisa, mas não conseguimos alcançar, porque o foco é o costume. Chega de costume. O véu do templo foi rasgado de cima a baixo para que eu e para que você pudéssemos viver coisas intensas com o Senhor. Clamai a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. No dia de hoje eu profetizo na sua, na minha vida, nesta geração, uma mudança, a cura para essa cegueira, que possamos ver o sobrenatural que vivemos todos os dias. Para de olhar para a sua situação, para de olhar e murmurar, para de olhar para as coisas que acontecem à sua volta e tudo é motivo de murmúria. Se você está aqui assistindo esse vídeo hoje, é porque o nosso Deus te livrou. É porque por causa da misericórdia dele não fomos consumidos. E se você chegou até aqui, creia, enxergue Jesus, coloca ele de frente para essa situação, e certamente algo sobrenatural você vai viver. Que é isso? O nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Somos todos restaurando vidas. Fica na paz.